Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais. Meu nome é Rafael Lima e este é um canal sobre anarcocapitalismo. Eu defendo o fim do Estado. E algumas pessoas me falam, mas Rafael, como vão ficar os pobres? Quem vai cuidar dos... Se não fosse o Estado, cara, o que vai acontecer dos pobres? E é uma coisa engraçada, porque são eles que mais se beneficiariam. São os pobres que mais se beneficiariam mais rapidamente da ausência de um Estado. Quem ia se ferrar mesmo são os grandes empreiteiros e são os servidores públicos que não produzem absolutamente nada, que tem algum ofício, alguma coisa lá dentro totalmente inútil para a sociedade e que agora não tem mais um salário. Esses caras vão se ferrar lindamente. Agora os pobres vão se beneficiar. Porque olha como o Estado cuida dos pobres hoje. O Estado começa falando, olha, primeiro vamos passar uma lei que diz que é proibido que pobre trabalhe. É crime. Essa lei tem um nome, ela se chama Lei do Salário Mínimo. Que aí a gente tem? Você tem o salário mínimo e todos os encargos trabalhistas em cima. Dá um custo aí perto de R$2.000 por trabalhador no salário mínimo. Você tem os custos diretos e indiretos, porque daí você também tem que ter um contador e um advogado para fazer tudo isso. Ah não, porque é só... Não, você tem que contratar um contador para fazer toda essa porcaria, ou você fazer e arrisca tomar um processo. Se fizer errado. Então você fala pro pobre, olha, você produz com o seu trabalho no mínimo, o salário mínimo e todos os encargos e custos? Não. Então você está desempregado por lei para sempre, não importa o que você faça. Porque você não pode ter o seu primeiro emprego, e sem o seu primeiro emprego você jamais vai desenvolver as habilidades para ter um emprego que ganha mais. Então você está na pobreza eternamente, por lei, decreto. Ah não, mas a gente vai dar educação. Então o que a gente vai fazer, o Estado, é que a gente vai criar um sistema de educação extremamente ineficiente, mas obrigatório para todas as pessoas. Que não ensina praticamente nenhuma habilidade de trabalho útil e que inclusive atrapalha você porque você não pode trabalhar e desenvolver algumas habilidades. Não, a gente vai colocar você numa salinha onde você vai aprender sobre sociologia e nada, porque isso é escola de periferia, de pobreza mesmo, escola de lugares com alta pobreza. Basicamente um enfeite em termos de o que ela realmente ensina de habilidades. Só que a gente faz uma outra coisa, a gente fez todo mundo passar por essa escola. De maneiras que quem não tem um diploma de ensino médio hoje é um inútil. Você não consegue nem isso. Porque agora a gente tem toda a outra parte da população, das áreas mais ricas, que consegue se formar, porque eles não têm os problemas que os pobres têm. Então eles conseguem ter diplomas de ensino médio. Então você não tem o diploma de ensino médio, sendo que todo mundo já tem ele, ou seja, ele não vale absolutamente nada, então você não tem nem isso, porque a escola que a gente te deu é um lixo total e não vai ser melhor. Porque não tem como, não tem questão de orçamento, não dá pra ela ser melhor. Em questão de centralização do governo também. A gente não vai te dar as habilidades e a gente vai colocar o primeiro andar muito alto de maneiras que você não suba. Mas fica melhor. A gente vai ajudar você, pobre. O que a gente vai fazer é que a gente vai proibir empresas de competirem no Brasil. A gente vai criar um monte de regulamentações e um monte de barreiras comerciais, dificultando ainda mais que outras empresas venham no Brasil concorrer e competir. Porque se você tem um salário mínimo, mas você tem mais empresas entrando e competindo, existe uma demanda maior por mão de obra, então os salários vão ter que subir, então de repente, olha só, não, mas os salários do outro, porque aquele cara que ganhava salário mínimo, agora porque ele tem habilidade, o salário dele subiu um pouquinho mais. Então o cara agora você começa a considerar ele, porque você pensa, não, quem sabe no longo prazo ele começa, aprende e tal, então eu tenho prejuízo no primeiro, segundo ano, mas se você pensar em 10 anos vale a pena? Não, o governo impede isso. Pior! O governo fala, não, vamos ferrar com esse cara mesmo. Vamos ferrar o comércio exterior. Vamos impedir o comércio, porque a gente já proibiu esse cara de trabalhar, a gente já deu uma educação lixo pra ele, enquanto a gente tá dando uma outra um pouco melhor pras pessoas, um pouquinho melhor, fazendo com que a pouca educação que ele tem vale nada. A gente ainda tá ferrando a concorrência aqui dentro e a gente vai ferrar a importação. De maneiras que se tem outros países que produzem serviços baratos, que produzem produtos baratos, e eles querem vir pra cá, a gente vai taxar isso até o inferno, de uma maneira que, mesmo que eles produzam alguma coisa mais barata do que aqui, o pobre não vai poder comprar isso. E fica melhor! O governo brasileiro vai desestabilizar a moeda, fazendo com que o dólar inflacione um monte, fazendo com que a nossa moeda não valha nada, fazendo com que o preço das exportações suba muito, subindo o preço dos alimentos. Que legal! Aí o pobre que já não tem muito dinheiro vai ter que gastar ainda mais dinheiro com comida. Em cima disso tudo, o que o governo vai fazer para ajudar os pobres é que ele vai gastar tanto, ele vai entrar num déficit tão grande que ele vai ter que imprimir dinheiro para pagar o déficit
e vai ter que imprimir dinheiro para pagar a dívida brasileira, o que garante que a gente vai ter uma inflação aí no Brasil 3% quando foi o mais baixo, 6,5% que era o topo da banda, que na verdade era a verdadeira meta, e agora 10%, a gente vai ter isso roendo um pouquinho que o cara ganha, a gente vai roer isso também, fazendo com que as pessoas até estejam tão quebradas que elas não dão nem esmolas. Como que os pobres estariam sem o governo? Muito melhor. Muito melhor. Porque primeiro a lei de salário mínimo ia desaparecer. Você tem uma educação que não é muito boa e você tem um salário, não existe uma lei de salário mínimo. Então o seu trabalho vale R$200 por mês. É o que eu posso te pagar pro seu trabalho pra você fazer alguma coisa aqui. Tá bom. Ah, mas ele vai ganhar pouco. R$200 por mês é pouco. Não tô dizendo que é muito. Não tô falando que eu quero baixar o salário de todo mundo. Tô falando o seguinte, se você tem uma lei de salário mínimo, digamos, uma lei de salário mínimo de R$1.000. A lei, na verdade, o salário mínimo é zero. Nada. Por quê? Você vale R$1.000? Não, então você vai ganhar zero. Zero. Você não vai ganhar nada. Ah, então o trabalho dele vale R$200 por mês. Então ele poderá ser contratado por R$200 por mês. Ah, mas é pouco. Bom, a alternativa é que ele morra de fome. Eu acho que tá melhor. Não tá bom, talvez não esteja nem legal, muito menos satisfatório. Mas é sem dúvida nenhuma melhor do que zero. Segundo, maior concorrência no Brasil. Terceiro, você não tem nem sentido falar no Brasil, né? Porque você não teria um governo, você não teria nem um Brasil. Mas terceiro, você não tem nem as regulamentações e tudo mais. Então é fácil contratar alguém, é fácil empreender, você consegue contratar. Ah, tem uma coisa super simples para fazer aqui, tem que pagar, tá, contrata alguém. Não é proibido. Não vai aparecer aqui o Ministério do Trabalho e me acusar de escravidão e expropriar tudo que eu tenho. Não vou tomar uma multa de 10 milhões de reais porque eu... Não, dá pra fazer. Ah, e agora vai ter mais comércio exterior. É verdade. Então, não só você vai ter a situação econômica melhor aqui, mas se tiver alguma coisa no exterior sendo produzida, você só traz. E quem se beneficia mais é quem não tem dinheiro. Olha que legal! E em cima disso, você tem... Aí vai ter toda essa terra que o governo tem hoje, que ele não faz nada, e que as pessoas vão poder se assentar lá, declarar que a terra é delas, falar, não tem dono, ninguém, quer dizer, eu vou chegar aqui, eu vou declarar que isso aqui é minha terra, eu vou fazer algumas coisinhas simples, colocar uma cerquinha, construir a minha casa, e é meu. E imediatamente, na hora, elas teriam patrimônio, elas ficariam mais ricas. Então elas ganhariam mais, elas poderiam comercializar mais, elas poderiam trabalhar mais, elas poderiam empreender mais e não ia ter o governo atrapalhando elas. Se você realmente quer ajudar os pobres, você precisa realmente querer que o Estado acabe. Porque o que o Estado faz é manter a pobreza existindo. Porque é da onde ele se alimenta. É de onde ele traz, de onde ele vem. Ah não, porque nós defendemos os pobres, a gente precisa ajudar as pessoas de baixo, a gente precisa... Não, na verdade, tudo que o governo faz é ferrar os de baixo para ajudar os de cima. Todos os governos. Todos os governos. Ah, mas a Rússia socialista. Assim, todo mundo se ferrava pro Politburo ganhar bem. Coreia do Norte. Tem 10 caras lá que estão tendo uma vida muito boa e o resto é um bando de ferrado. Ah, mas os Estados Unidos, mesma coisa. Lá todo o parlamento é comprado. Os caras só existem para ajudar os ricos. Os pobres estão ferrados lá. Por isso que eles estão votando no Bernie Sanders e no Donald Trump. Que são os caras que são de fora. São os caras que não tem nada a ver com o establishment. Então, dane-se esse político. Eu quero esse cara, porque a gente tá puto da cara. O governo largou a gente faz muito tempo. Isso porque tem um socialista, sendo presidente lá há 8 anos, que abandonou os caras. Rifou. Vocês votaram sim, agora dane-se vocês. Vocês não são importantes. Você quer ajudar os pobres? Você quer enriquecer as pessoas? Sim. Queira o fim do Estado. Aí você fala, ah não, mas Rafael, mas você tira o Estado, você tira o Bolsa Família, uma galera vai morrer de fome. Sim, eu estava pronto para isso. Porque quanto que é o Bolsa Família? R$77, e se você tá grávida, tem um monte de coisa lá, pode chegar até R$175. Mas aí a gente não teria o salário mínimo. Aí você pensa, alguém hoje que ganha Bolsa Família conseguiria ganhar um emprego simples por R$77? Sim, provavelmente mais. Provavelmente você teria uma competição de empresas tão grande vindo para cá e abrindo aqui tão rápido que você tem um desemprego agora real, né? Fora as mentiras do governo, você tem um desemprego aí de 1/3 da população em idade ativa. Na verdade, mais perto de 40%, mas você tem que contar os que não querem trabalhar. É uma estatística complexa pra caramba, mas
Tá, pera. Então se a gente sobe o número de preços, vai ter mais gente contratando, sobe o valor dos salários, então... E você produz mais riqueza, e menos riqueza é perdida ainda porque não tem impostos, então agora tudo tá mais barato, o preço de tudo pode cair assim 1/3 para amanhã, porque não tem mais impostos, e daí elas podem contratar pessoas, e o valor dessa contratação em todas essas condições de livre mercado é crescimento explosivo que aconteceria na ausência de governo, tem que bater um salário de R$77 mensais. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Não sei. Não sei o que você acha, mas eu acho que a gente conseguiria. Por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários e tchau, tchau.